Testemunho de casamento restaurado. Eu não queria o divórcio, e sim a restauração. Como tudo isso começou? Queridas, eu estou realizando os cursos do RMI há alguns meses, e foi maravilhoso o que Deus realizou na minha vida. Contenciosa, rixosa, manipuladora eram algumas das minhas características ao longo do meu casamento. Com elas, meu casamento foi entrando em declínio até chegar à separação. De maneira dolorosa e profundamente marcante, aos poucos a minha vida perdeu o brilho. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Depois da separação, meu marido tornou-se extremamente ciumento e passou a ameaçar a minha vida. Senti-me obrigada a registrar um boletim de ocorrência e entrei com processo de divórcio e pensão alimentícia, levada pela mágoa e raiva. Mas por uma bênção de Deus, o advogado se atrapalhou com o processo e não concluiu o divórcio. Nosso filho, que tinha 3 anos na época, sofreu muito. Eu fui morar sozinha com ele, pois até a relação com os meus pais se tornou difícil. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? Após 4 meses de separação, a minha irmã caçula, que morava numa cidade no interior, sofreu uma tentativa de assalto dentro de casa e foi ferida pelo assaltante. Passou 21 dias na UTI de um grande hospital da minha cidade e veio a falecer. Eu experimentei dor e sofrimento profundos, e o luto me fez rever muitas decisões na minha vida. Uma delas foi sobre o meu casamento. Tentei me reaproximar do meu marido, pois legalmente nunca nos divorciamos, e eu sabia que era um sinal do Senhor. Mas ele não se mostrou inclinado para mim, e eu não pude reverter a situação. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Passados 6 meses, meu marido mudou de estado e eu fiquei muito magoada e triste. Decidi então que pediria o divórcio. Marquei minhas passagens para onde ele estava, com 3 meses de antecedência, e estava convicta de que não esperaria mais. Minha grande surpresa foi encontrar o RMI 2 meses antes da viagem. Eu fui sendo transformada pela palavra de Deus, os relatórios de louvor, os vídeos e os livros da Erin. Meu objetivo mudou completamente. Já não queria o divórcio, e sim a restauração. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Eu passei 15 dias com o meu marido terreno e eu pude colocar em prática o que eu tinha aprendido com as lições, e foram dias maravilhosos. Eu descobri que existia uma outra mulher, mas meu marido fez questão de não falar com ela nos dias em que ficamos, meu filho e eu, em seu apartamento, o que deixou a outra mulher muito brava e houve desentendimento entre eles. Dias antes de eu voltar para minha cidade, meu marido disse que gostaria que fôssemos morar com ele e eu aceitei a sua proposta. Mesmo ele se mostrando inseguro e ainda envolvido com a outra mulher. Imediatamente eu marquei o meu retorno. Desde então, eu tenho recebido o apoio da minha família e da família dele. Compartilhe conosco como isso aconteceu. O seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Meu marido passou 1 semana na cidade onde eu moro. Eu fiquei nervosa, pois eu sabia que ele encontraria a outra mulher, já que ela mora a alguns quilômetros da minha cidade. E ele realmente a procurou, mas eu nunca perguntei o que aconteceu. Ele apenas me disse que não foi o que ele imaginou ser e que sabia que ainda precisávamos conversar muito, mas estava disposto a ficar com a sua família. Deus seja louvado. Queridas, seguindo fielmente aos ensinamentos de Deus e nos aproximando dele,
tudo cooperará para a sua felicidade. Eu sei que é apenas o início da caminhada, mas eu sei que aquelas características que eu citei logo no início estão mortas em mim e que a mansidão, paz, autocontrole hoje são minhas amigas. Louvo a Deus pela sua imensa misericórdia e graça. Obrigada, Erin, por lançar a semente. Deus seja sempre louvado. Você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem o seu testemunho, promessas que Ele te deu? E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Todas as vezes que caí em desânimo, Deus me fez reconhecer o seu favor. As situações nem sempre são o que parecem ser. Por vezes achei que tinha perdido e o Senhor acabava favorecendo a minha vida.